Olá, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 16 de junho de 2021 e começou aqui no DF e agora se concentra no estado de Goiás uma caçada a um criminoso serial que tem mobilizado largos efetivos de centenas de homens, tanto da polícia do Distrito Federal quanto da polícia de Goiás. Já tem uma semana isso, ele cometeu crimes bárbaros, vários assassinatos e tem uma extensa ficha criminal. E, no entanto, a polícia está tendo muita dificuldade de localizá-lo. Por quê? Porque ele tem uma certa habilidade em se mover dentro de áreas selvagens, né? Dentro de matas. E aí você nota uma coisa curiosa relativo a esse fato que remete aquele meu vídeo lá sobre o caminho da floresta. É que nós vivemos num planeta onde hoje, pelo nosso modo de vida, nós não somos capazes de acessar a maioria esmagadora dele. A maioria de nós são urbanos, nós nos movemos apenas dentro desses espaços urbanizados, civilizados, e mesmo quando em áreas rurais, em partes mais domesticadas, né? mais domadas da natureza. Por exemplo, você tem aqui, você tem a vegetação nativa, mais ou menos no caso, mas eu ando por um caminho, né? Então nós, mesmo quando as pessoas vivem mais próximos das florestas, ainda assim elas estão bastante apartadas da natureza em si, do contato direto, uma vez que elas utilizam trilhas e alguns locais já devidamente domados dessas florestas, e a grande maioria de nós não é capaz de entrar dentro de mata fechada. Eu não sou também, nunca entrei. E mesmo assim, quando a pessoa vai para a floresta e leva uma barraca e tá, como eu falei, todo repleto de roupas, né? Então o sujeito capaz de ter uma expertise maior a esse respeito tem uma capacidade de mobilização significativa, o que dá a esse, no caso específico desse criminoso, uma vantagem notória, considerando que aqui nessa área do Planalto Central nós temos algumas florestas, algumas matas bem fechadas, bastante complicadas de você se locomover. E graças a essa capacidade, a essa aptidão, o sujeito tem conseguido driblar o cerco policial já há algum tempo, provavelmente não por muito, espero que capture o mais rápido possível, elemento extremamente perigoso, mas que fica essa noção. Observa, você vive numa cidade, dentro apenas daquela área urbana, apesar dessa cidade estar inserida numa área de domínio, né, um município, onde a maior parte ainda é vegetação natural. Existem muitas plantações, claro, existem grandes campos, mas é comum as pessoas viverem em locais onde tem, ainda que não seja a maior parte, mas tem muita vegetação natural. Eu tive bastante experiência de cidades assim. E nós ficamos restritos àquele ambiente urbano bastante isolado e aqueles caminhos pré-determinados dentro dessa estrutura natural, o que reflete de uma determinada forma a nossa relação entre ordem e caos, né? A gente tem focos de ordem dentro de um universo predominantemente caótico, e a gente só consegue lidar com esses elementos de ordem específicos, restritos, limitados. E aí você veja, disparado 99% da superfície terrestre do nosso planeta são praticamente inacessíveis para a grande maioria das pessoas. São pessoas, talvez 99% seja exagero, mas é com certeza mais de 90%, não tem como negar isso. Porque se você eliminar toda a malha urbana do planeta e aquelas áreas devidamente domadas, domesticadas, entre aspas, né, aqueles caminhos, se você elimina isso, você sobra o ambiente natural. E a maioria das pessoas não está capacitada a andar nesse ambiente natural, não só nas florestas. As florestas são casos mais graves, né? Mas também as montanhas mais íngremes, desertos, ou até outros ambientes mais inóspitos. Sem contar, claro, os mares. Eu estou falando apenas na parte terrestre. Percebe o grau de limitação? Tem uma música do Pink Floyd, né, a famosa Time, que no livro The Dark Side of the Moon, é um clássico, né? E é curioso quando ele fala
Taking around on a piece of ground of your hometown. É kicking around, né? Andando apenas aquele pedaço de chão da sua cidade natal. Isso é a condição da maioria das pessoas presas a um local específico, sem ir muito além daquilo, mesmo sabendo que existe um mundo vastíssimo, onde a maioria das pessoas, curiosamente, tem a possibilidade de viajar. Mesmo pessoas muito pobres podem simplesmente sair andando. E curiosamente, veja só, uma pessoa muito pobre, ela, por outro lado, ela é meio que forçada a estar mais acostumada com situações que, por outro lado, tendem a torná-las mais aptas a ambientes mais selvagens. Há uma relação direta muito clara entre a pobreza nesse sentido, assim, e a proximidade da natureza. E é curioso esse romantismo que se faz da natureza, assim, quando no fundo nós realmente não queremos uma vida na natureza. A gente quer uma vida com um certo grau, né, de, às vezes a gente sente mais falta, mas a gente não quer realmente uma vida imersa na natureza. Ninguém quer isso. Nós abraçamos, nós amamos nossa cultura humana, nossa capacidade de nos afastar, de domar a natureza. Isso é inegociável. Mas sim, a gente também sabe que tem limites, a gente tem exageros, então a gente quer manter uma certa proximidade com a natureza. Esse é o ponto. Mas a gente não quer realmente voltar para a natureza. Ninguém quer isso. Quem quer ir para o meio do mato e realmente viver uma vida natural? Isso me faz lembrar, por exemplo, de todas as variações, né, especialmente de feminismo e dessas posturas mais progressistas atuais. Talvez nenhuma seja mais bizarra do que o tal do ecofeminismo, porque frequentemente, não só nele, mas em outras visões bastante românticas da natureza, em parte baseado no simbolismo da Mãe Terra, da natureza como feminino, o masculino como algo que transcende a natureza, essas visões que fazem sentido metafísico. E pessoas tentam falar que as mulheres são mais próximas da natureza, já observo tudo que isso é falso. A gente pega, olha só a volta, as mulheres estão muito mais distantes da natureza do que os homens. Não estou falando só nesse sentido físico, não. De fato, a maioria dos sujeitos que encaram o mato é homem. A maioria dos elementos que vivem em floresta é homem. Como eu falei naquele outro vídeo. O negócio da bruxa da floresta é um negócio bem mitológico. Geralmente quem se mete dentro desses ambientes mais selvagens é homem. É muito raro ter mulheres que façam isso. Mas não estou falando nesse sentido, não. Estou falando no afastamento mais pessoal mesmo. A maioria das mulheres hoje utiliza uma série de recursos inimagináveis para as mulheres que viveram efetivamente em estado natural. Elas estão sempre se maquiando, utilizando os adereços e totalmente fora daquele jogo reprodutivo natural. Muitas utilizando métodos anticoncepcionais, algumas até com implantes, sem contar negócio de as mais diversas formas de embelezamento que envolvem até cirurgias plásticas, que são bem mais comuns em mulheres, e todas essas coisas que as tornam mais diferentes das mulheres primitivas, muito mais do que são os homens hoje. Você consegue pegar vários homens hoje, mesmo homens que vivem urbanos, devidamente civilizados, né, e notar muito pouca diferença com um homem primitivo. Mas é muito difícil você ver uma mulher da civilização hoje, qualquer civilização, e uma mulher do mundo primitivo. A diferença é muito maior. As mulheres são mais afastadas da natureza do que os homens. Claro, existe, até pela questão óbvia, né? Num estado natural, uma mulher em idade reprodutiva estaria ou grávida ou com criança pequena no colo, estaria reproduzindo o tempo todo. E a maioria das mulheres hoje, mesmo em áreas bastante pobres, costuma não estar nessa situação. Aliás, é um indicativo muito claro de pobreza extrema, é isso, né? Essas mulheres que estão nessa situação. Que assim que entram na idade reprodutiva já estão engravidando e reproduzindo o tempo todo. Isso sim, isso é estar mais próximo da natureza, seu sentido originário. Então veja bem, nós não queremos realmente estar assim, e nem devemos estar tão próximos assim da natureza. Nós temos esse grau de ruptura, de afastamento. Isso gera uma certa confusão, né, com essa visão metafísica da simbologia da natureza com o feminino, que é uma simbologia que eu considero essencialmente acertada. Então, sendo assim, você tem que admitir que as mulheres hoje se afastaram
do natural e, de uma certa forma, querem manter distância desse natural num grau muito maior do que homens. E associando isso ao fato de que mulheres são as consumidoras primárias de recursos naturais, né, contado que muita gente gosta de dizer por aí, mas mulher consome muito mais que homem. E isso é praticamente em todos os estados sociais. Você não é à toa que 70, 80% das lojas são voltadas para o público feminino. Então, você vê o engodo dessa noção de que haveria uma espécie de alinhamento espontâneo das mulheres com a natureza, assim, até se opondo ao modo de produção, ao capitalismo. Meu Deus do céu, isso é completamente falso. É o contrário. Se deixasse única e exclusivamente pelos impulsos normais femininos, o meio ambiente teria sido devastado há muito tempo, muito mais. Claro, isso não elimina que há uma série de exceções pontuais, algumas posturas tipicamente femininas, mais pró-ambientais, mais pró até uma vida mais próxima da natureza. Não é esse o ponto. Tem uma ambiguidade, como em quase todas as questões. Tem sempre essas coisas que parece que soam até como paradoxos, né? Mas de uma forma geral, eu acho que isso é bem claro. Não só por esse exemplo concreto de que são homens que normalmente estão mais imersos nesse ambiente natural, até para a questão do ambiente ser selvagem, ser perigoso, são eles que se expõem mais, quanto pelo fato de serem mais parecidos com os homens primordiais, né, primitivos. Você vai encontrar muito sujeito por aí que é indistinguível de um troglodita, né? Por mais irônico que seja, eles têm grande parte é verdade. É muito mais fácil você aproximar eles desse estado natural mais bruto, enquanto as mulheres estão tão claramente mais distantes. Mas essa é só uma reflexão rápida partindo desse caso que está acontecendo aqui, esse caso gravíssimo que está acontecendo aqui nos arredores do DF, né? Como sempre estão confundindo Brasília com DF, dizendo, porque o sujeito está na divisa de Brasília com Goiás. Não existe divisa de Brasília com Goiás, amiga. Brasília é dentro do Distrito Federal, então é a divisa de Distrito Federal com Goiás. E espero que capturem um elemento o mais rápido possível. Mas fica aí esse exemplo de quanto você ter um certo grau de intimidade maior com o mundo natural, que a maioria das pessoas não tem, lhe confere vantagens pontuais sobre os homens mais civilizados, a ponto de gerar uma certa capacidade de ludibriar um efetivo, uma força policial muito maior, por um tempo já bastante prolongado, porque o cara está escapando desse cerco tem uma semana quase. Eu sou o Marcos Valério XR, dia 16 de junho de 2021. Obrigado por sua atenção.